Oi pessoal, bem-vindos à nossa aula de circuitos elétricos. Hoje a gente vai fazer mais questões relativas aqui à análise de circuitos, focando principalmente em análise de malha e análise nodal também. Pode ser que a gente necessite, né, fazer alguma questão desse tipo de análise, tá? Mas obviamente nenhuma questão vai dizer para você se você tem que fazer ela por análise nodal ou por análise de malha, né? A análise de malha e nodal são ferramentas que você eventualmente pode utilizar uma ou outra, né? Então, quem vai avaliar a necessidade de se fazer a análise por esse tipo de ferramenta, análise nodal ou de malha, é você que está analisando o circuito, né? Então, imagina o seguinte, eu vou fazer o seguinte, nesse circuito elétrico, eu quero calcular, digamos, né, as correntes da malha aqui, dessa malha aqui, as correntes dessa malha, que eu vou chamar aqui de 2, né, e a corrente dessa malha aqui, que eu vou chamar de 3, tá? Então, você tem um circuito elétrico, e esse circuito elétrico, você quer calcular essas correntes, essas 3 correntes daqui de cada malha. Então, obviamente, né, se você quer calcular as correntes de cada malha, então você vai utilizar o quê? Análise de malha, né? Então, a gente pode analisar, a gente fazer a utilização aqui da análise, né? Análise de malha, né? Análise de malha. Bom, análise de malha, como a gente já especificou em algumas aulas aí, você tem que definir o sentido da corrente de malha. Então, uma malha é um circuito fechado, né, no qual você não tem um laço, né, no qual você não tem nenhum outro laço dentro. Então, por exemplo, essa malha aqui, você não tem nenhum outro laço dentro. Então, essa aqui é a malha 1. Essa outra daqui, você não tem também outra malha, né? Então, você não tem nenhum outro laço dentro dessa malha. Então, essa malha aqui ela é única. Então, aqui a gente pode definir como uma segunda malha. E nessa I3 aqui você tem outra malha também que você não tem nenhum outro laço dentro. Então é uma outra malha. Então você tem 3 malhas. Você tem 3 correntes de malha atravessando essas malhas. Mas você também tem que definir o sentido da malha, né, de circulação da corrente. Se você está definindo todo mundo para o sentido horário, então a corrente da malha 1, da 2 e da 3 vai ser no sentido horário. Se você quer, não, eu quero colocar todo mundo no sentido anti-horário, não tem problema, você pode botar também todo mundo no sentido anti-horário, seguindo as mesmas regras das leis de Ohm, lei de Kirchhoff, que a gente já aprendeu. Então, a princípio, eu quero saber quem é I1, quem é I2 e quem é I3 nesse circuitinho aí que a gente definiu, tá? Muito bem. Ora, de cara, gente, você já dá para perceber que o I1 é quanto, gente? Qual é a corrente que está passando bem aqui? Né, I1? Ora, I1 é quanto? É a própria fonte de corrente independente que está aqui, né? Então, o nosso I1 é quanto? É 2 amperes, né? Então, não tem muito o que fazer aqui, né? O I1 já está definido. I1 é igual a 2 amperes. Acabou-se, né? Vamos caçar agora quem é o I2 e quem é o I3. Aí vem um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Lembra que quando nós tínhamos uma fonte de corrente dependente ou independente entre 2 malhas, nós tínhamos nesse circuito o que, gente? Uma super malha, né? Uma super malha. O que seria uma super malha? Uma super malha ela existe quando se tem entre 2 malhas, que a gente já definiu a malha 2 e a malha 3, né? Entre 2 malhas, você tem uma fonte de corrente, seja dependente ou independente, tá? Então, você já pode dizer o seguinte, que essa malha aqui, ó, né? Que eu estou pintando agora aqui lá de verde, essa malha aqui, na verdade, ela é uma super malha, tá? Eu posso considerar na minha análise, fazer uma análise só, uma super malha, em vez de fazer 2 equações, tá? Mas calma, não confundo. Eu tenho 2 malhas. Essa malha aqui,
que passa a corrente 2, e essa malha aqui, que passa a corrente 3. Mas, entre essas duas malhas, eu tenho uma fonte de corrente independente. Ela pode ser dependente ou independente, tá? Então, se eu tiver uma fonte de corrente, não de tensão, tensão é outra coisa. Mas se eu tiver uma fonte de corrente, dependente ou independente entre duas malhas, aí eu tenho uma supermalha. Na minha análise, ela vai ser assim, ó. Eu vou percorrer esse circuito, tá? Considerando essa minha supermalha, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Vou caminhando no circuito agora, ó. Cheguei aqui, I2, e 1, né? Não, do outro lado. Então, ó, cheguei nesse primeiro resistor, essa queda de tensão aqui é quanto? Lembra que a queda de tensão V é igual a R vezes I, né? A lei de Ohm, né? Então, ó, nesse resistor aqui, ó, a queda de tensão vai ser R vezes I2 menos I1, porque é o I2 que está mandando na malha, né? I2 menos I1. Então, a queda de tensão nesse resistor, ó, quanto é a resistência? É 4. Então, é 4 vezes I2 menos I1, entendeu? Ou seja, eu quero calcular quanto é a queda de tensão aqui. Então, já peguei, né, percorrendo aqui o meu circuito, ó, cheguei aqui. Então, achei a nossa primeira queda de tensão. Vou colocar aqui, ó, 4 vezes I2 menos I1. Bacana, né? Então, vamos continuar. Percorrendo aqui, cheguei bem aqui, ó. Primeiro, uma fonte de tensão de 10 volts. Aqui é mais e aqui é menos, não é isso? Ó, potencial maior, potencial menor. Então, toquei primeiro no potencial maior, positivo. Então, aqui vai ser o quê? Ó? Mais 10 volts. Eu estou aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, LKT, né? A soma das quedas de tensões numa malha ela é igual a zero. Muito bem, aí eu continuo. Ó. Cheguei aqui, 4 vezes I2 menos I1, porque o I2 está mandando na malha. Cheguei aqui, mais 10 volts, bacana. Continuei, cheguei aqui, ó. Encontrei mais uma queda de tensão. Então, vai ser o que, gente? Ó? De novo, lei de Ohm, ó. R vezes I2. Só I2, né? Por quê? Porque eu não tenho mais nenhuma outra corrente. Só está passando o que aqui, ó? O I2, né? Então, é o próprio I2. R vezes I2, a nossa queda de tensão aí. Ó. Ou seja, o nosso V nesse ponto é quanto? É 5, que é a resistência, vezes I2, né? Então, é mais 5 vezes 2. Ah, por que não é negativo? Porque as nossas quedas de tensão aqui nos resistores são sempre positivos, tá? A não ser que a questão especifique a troca do potencial investido aí no próprio resistor. Mas, quando não tem, a gente considera positivo. Aí vem um detalhe. Quando eu cheguei aqui, todo mundo, vou descer para cá para a corrente. Não, aqui não é uma supermalha, então eu vou continuar em cima da malha, ó. Continuando aqui em cima da malha, percorrendo. Passo direto. Por quê? Porque aqui é uma supermalha agora. Então, daqui eu venho, né? E desço. Ó. Quando eu cheguei aqui, eu só tenho quem, gente? O I3. Então, é o que continua. V é igual a 3 vezes I3. Ou seja, a nossa queda de tensão aqui nesse resistor é mais 3 vezes I3. Correto? Então, o detalhe é esse. Por isso que é uma supermalha. Eu não desço aqui, né? Eu passo direto, tá? Então, ela vem, eu considero tudo isso aqui uma super malha, né? Uma malha só. Passei. Mas não era I2? Não, porque quem está passando aqui é o I3. Então, eu considero aqui o I3, mais 3 e 3. Aí eu continuo até chegar aqui do outro lado, onde eu comecei. E aí vai ser igual a zero. Entenderam? Ou seja, numa super malha, eu percorro toda a malha, super malha, né? Considerando as correntes que estão passando em cada um das malhas, respectivamente. Tá bom? Muito bem. Então, vamos diminuir aqui essa expressão, né? Que está muito grande. Vou colocar aqui, ó, 4 vezes I2. Quanto é I1? I1 já sei, né? Então, é menos 2, não é isso? I1 é igual a 2. Então, fica, ó, I2 menos 2. Mais 10. Tira esse V daqui, né? Para a gente não misturar aqui as unidades com as coisas, né? Pronto, mais 10, né? Mais, ó, 5 e 2 mais 3 e 3 igual a zero. Então, vamos calcular. Ó, 4 vezes 2 dá 4 e 2. 4 vezes menos 2, menos dá menos 8, né? Mais com menos dá menos. 4 vezes 2 dá 8.
mais 10, mais 5 vezes I2, mais 3 vezes I3, igual a 0. Muito bem. Ora, 4I2 mais 5I2 dá quanto? 9I2, né? Mais, ó, menos 8 mais 10, conserva o sinal do maior, que é 10, né? E subtrai 10 menos 8 dá quanto? 2, não é isso? Mais 3I3 igual a 0. Bacana. Então, só ajeitando aqui, vai ficar a nossa expressão 9I2 mais 3I3 igual, ó, o 2 positivo vai para o outro lado negativo, fica menos 2. Bacana. Montei aqui a nossa expressão. A expressão número 2, porque a número 1 aqui a gente já definiu, I1 igual a 2, né? Aí eu pergunto para vocês, gente, olha só. Nesse ponto do circuito aqui, o que é que está acontecendo? Vou pegar até outra cor aqui. O I2, vi que nesse nozinho aqui, ó, no qual você tem o 5, a corrente aqui para baixo, né? E o outro resistor do outro lado, tá? Nesse nozinho aqui, quem que está entrando aqui, ó? Aqui é o resistor de 5 ohms e aqui é o resistor de 3 ohms. Quem que está entrando nesse nó? É o I2, não é isso que a gente definiu. É o I2 que está entrando nesse nó. Quem que está saindo do nó? É a fonte aqui de 4 amperes e a nossa corrente I3 está saindo do nó. Não que é quanto? Que eu quero saber, né? Ou seja, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, I2 é igual a quanto? Ó, 4 mais I3. Entenderam? Ou seja, mas não era uma supermalha? Para análise de malha, né? Aqui eu estou considerando, ó, o nosso nó. No nó, nesse nozinho aqui, está entrando I2 e está saindo 4 mais I3. Então, eu sei que I2 é 4 mais I3. Correto? Entenderam, né? Qualquer dúvida é só dizer lá nos comentários, tá, gente? Então, gente, eu posso pegar a nossa expressãozinha anterior aqui. Vou pegar aqui, ó, I2 é igual a 4 mais I3. Então, I2 é igual a 4 mais I3, tá? Ou seja, posso substituir agora aqui o nosso I2 na expressão, achar I3, né? Vai ficar bacaninha. Então, ó, quem é I2? 9 vezes. Quanto é I2? 4 mais I3. Mais 3I3 igual a menos 2. Correto? Então, ó, só multiplicar agora. 9 vezes 4, 36. Mais 9I3. Mais 3I3 igual a menos 2, né? Só calcular aqui agora. 9 e 3 com 3 e 3 dá quanto? 12 e 3. Vou borrar aqui. 12 e 3 é igual a menos 2. Ó, o mais 36 vai para o outro lado, menos 36, né? Então, nosso I3 vai ser o quê? Ó? Menos 2 com menos 36 dá menos 38, né? Dividido por 12. Então, nosso I3 vai dar quanto? Menos 38 dividido por 12. Ou seja, vou colocar aqui, ó, 38, né? Dividido por 12. Vai dar igual a 3,17 aproximadamente, né? Negativo, não é isso? Cuidado com o sinal, para não esquecer, ó, porque é menos com mais, dá menos aqui. Dá 3,17 amperes. Esse é o nosso I3. Já achamos o I2, o I1, melhor dizendo, o I3 e agora o I2. O I2 é só substituir, né? Então, o I2 vai ser igual a 4, ó, mais, ó, o sinal,
O I3 ó, é menos 3,17. Correto? Por quê? Porque o sinal de positivo aqui é da expressão. O menos aqui é do I3, né? Então, por isso que ficou mais. E o I3 aqui, ó, é menos 3,17, tá? Então, cuidado com esse jogo de sinal aí. Então, nosso I2 é quanto? 4 menos, ó, mais com menos dá menos, 3,17. Então, nosso I2, né? Nosso I2 aqui vai dar quanto, ó? 4 menos 3,17. Vai dar 0,83. 0,83 amperes. Então, as nossas correntes, né? I1 vai ser igual a quanto? A 2 amperes, né? Nosso circuito, ó. I1 é 2 amperes. I2 é igual a 0,83, não é isso? Deixa eu pegar aqui cozinha para ficar legal. 0,83. E o nosso I3 vai ser igual a menos 3,17 amperes. Tá bom? Então é nosso resultado aqui no nosso circuitinho que nós queríamos descobrir qual o valor das correntes de malha aqui do nosso circuito. Tá? Por que minha corrente I3 está dando negativo? É porque então o sentido que eu adotei, que é esse sentido aqui, na verdade não é esse, é o contrário. Né? Então o sentido da corrente esse está certo, deu positivo, é o mesmo sentido dessa. O I2 também está certo, deu positivo, porque é o mesmo sentido que eu adotei, nesse sentido horário. Só que o I3 na verdade não é nesse sentido horário. É no sentido agora o que? Ó? É no sentido anti-horário. Ela, na verdade, ela está percorrendo assim. Por quê? Por que eu sei disso? Porque ela deu negativo. Tá? Então, se ela deu negativo, o sentido que eu adotei, na verdade, é o sentido contrário. Tá bom? Então, essa foi a primeira parte aqui da nossa aula. Tá? Aplicando aqui alguns conceitos de análise de malha. Tá? Qualquer dúvida é só comentar. Até mais.